O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos irão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo no reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podemos nos sentar, por favor. Nós estamos celebrando o 17º domingo do tempo comum e a leitura de hoje, a liturgia de hoje começa com um fato primordial da vida de Salomão, não é? Salomão podia pedir muitas coisas a Deus. Ele podia pedir terras, reinos, mulheres, riquezas, exércitos, mas ele resolveu pedir ao Senhor sabedoria. Sabedoria para quê? Para discernir, para conciliar e para fazer justiça. E o Senhor ficou muito feliz com esse pedido, porque Salomão viu o que deveria pedir, o que era correto pedir. Isso foi muito bom. Ele pediu a coisa certa e Jesus ficou feliz porque ele pediu a coisa certa. Será que nós pedimos a coisa certa ao Senhor? Quantas vezes nós já pedimos ao Senhor para agir com sabedoria? A vida de Salomão teve muitos momentos de sabedoria. Uma delas bem mais interessantes é uma vez que duas mulheres procuraram Salomão brigando por um filho, dizendo: aquele é meu filho. E as duas diziam que era a mãe da mesma criança. E é para Salomão resolver o problema, já que as duas testemunhavam que as duas eram as mães. Ele diz: bem, nós vamos cortar a criança à metade, vamos dar a metade para uma, metade para outra. E aí uma disse: não precisa, então o filho dela fica com ela. E aí Salomão disse assim: está decidido, você que diz que não, você é a mãe, você fica com o filho, porque você abdicou da sua maternidade para ver ele vivo. Então quer dizer, são estratégias que podem escandalizar no começo, mas que agem com sabedoria. Nós precisaríamos de buscar essa sabedoria. Essa sabedoria é manifestada de uma forma muito concreta no Evangelho de hoje, que apresenta para nós 3 parábolas. E aí eu vos pergunto, qual foi a primeira parábola que nós acabamos de escutar? A atenção de vocês me surpreende. A primeira parábola foi a do telenovela, não. Tesouro escondido, né? Aquela pessoa que foi e encontrou um tesouro escondido, né? Por um acaso encontrou e ficou muito feliz com aquele tesouro. Já pensou? Você está lá no quintal da tua casa, né? Vai cavar lá um buraquinho, ou então o cachorro está cavando ali, encontra um baú do tesouro, como a gente já viu, talvez nos filmes, umas coisas. Pois é, o tesouro escondido. A segunda parábola fala sobre a pérola, né? A pérola que se procura, uma pessoa que vendeu tudo que tinha para comprar aquele terreno, porque lá tinha uma pérola preciosa. E a terceira parábola fala do quê? Da rede. A rede lançada ao mar, mas é uma rede que apanha todo tipo de peixes.
E aí tem uma coisa muito interessante da primeira e a segunda parábola. Numa, há um esforço para você achar a pérola. Você tem que vender tudo que você tem para encontrar aquela pérola, né? Na outra não, você encontra por acaso. Muitas coisas da nossa vida é assim, nós temos que nos esforçar para ter o encontro, e algumas coisas acontecem naturalmente quando você vê e fala, nossa, mas eu nem pedi e já chegou. A nossa vida é assim. Qual é o nosso tesouro? É Deus. Deus é o maior de todos os tesouros. Deus é a joia mais rara que nós deveríamos encontrar. E todos nós podemos encontrar esse tesouro. Todos nós precisamos e podemos encontrar essa joia preciosa. Como? Em Jesus Cristo. É em Jesus que nós encontramos esse tesouro e essa joia que é o próprio Deus. E todos nós desejamos isso. Talvez nós podemos dizer, eu nunca pensei, isso é uma fábula, é uma coisa de filmes, a sessão da tarde quando eu era criança, de encontrar um baú do tesouro. Todos nós vivemos a vida inteira em busca dessa pérola preciosa, todos nós queremos encontrar esse tesouro. O que é esse tesouro? É um sentido para a nossa vida. O que é esse tesouro? É uma razão para nós vivermos, não é? É algo que possa preencher a nossa vida. Todos nós buscamos isso. É algo que possa dar sabor ao nosso dia a dia. Só que muitas vezes nós nos enganamos, nós nos iludimos e vamos buscando essa pérola, esse tesouro em lugares onde eles não serão encontrados. Mas mesmo nós vemos que nós não estamos encontrando, nós continuamos ali naquele caminho. Um caminho que é errado. A gente percebe que é errado, mas parece que é mais fácil ficar na ilusão. Continuar procurando onde nós não vamos encontrar. Então entenda uma coisa, quem encontra Jesus, encontra o sentido para a vida. Quantas pessoas hoje têm uma crise, dizem, não tenho sentido para a minha vida. Hoje está uma grande crise de identidade, principalmente nos adolescentes, né? Para que eu vou viver? Para que não tem sentido a minha vida. Quem encontra Jesus, encontra o sentido para a vida. Encontra o porquê que está nesse mundo. Só que aí tem um problema. Porque nós queremos o tesouro, mas não queremos o campo, que é o acréscimo desse tesouro. Veja bem, a pessoa que encontra o baú do tesouro, ele não pega só o tesouro, ele pega todo aquele campo que está ali. A pessoa que quer a pérola preciosa, ela vende os seus bens e ela vai comprar um terreno inteiro para ali dentro encontrar aquela pérola que está ali. É o que acontece na nossa vida, né? Então, para eu ter esse tesouro, eu preciso já aceitar o campo todo o espaço, e eu preciso aceitar todas as pessoas que vêm junto, e eu preciso aceitar todo aquele ambiente, eu preciso aceitar todas as circunstâncias com as suas limitações. Só que o que eu busco é o tesouro, né? Eu busco o reino de Deus e a sua justiça. Só que junto disso vem todos os filhos de Deus que não são perfeitos como Deus, né? E que muitas vezes não agem com a justiça de Deus. E eu preciso ter isso muito claro na minha cabeça, na minha vida. E eu preciso buscar isso de todo o coração, né? É como uma mulher que quer ter um filho, né? Mas ela sabe que para ela ter um filho, ela vai ter que engravidar, ela vai ter que ficar com a barriga grande, imensa, ela vai ter que ter enjoos. Às vezes tem enjoos, às vezes não, né? Depois vai ter que ter as dores do parto. Apesar que hoje em dia nem dói mais, né, gente? Dói ainda para ter bebê? Nem dói mais, né? Mas diz que dói um pouquinho depois, não sei. Eu não sei, nunca tive, graças a Deus, nem vou ter. Mas dizem que antigamente doía muito, né? Hoje em dia se faz a cesárea, deve doer um pouquinho depois, mas acho que não é muito. Mas tem uma dorzinha ali. Quer dizer, então você tem todas essas dificuldades para depois ter aquela alegria que você quer, né? Então nós precisamos estar atentos a essas coisas que vêm junto, não é? Mas veja bem, se o reino de Deus, o reino dos céus, que diz o evangelho de hoje, é tão precioso, a gente poderia se perguntar, por que muitas pessoas ignoram esse reino? Por que muitas pessoas desprezam esse reino? Aí que entra a terceira parábola de hoje, não é? A primeira tem uma parábola que eles têm que se esforçar para encontrar, a outra parábola encontram por um acaso, né? O reino de Deus a gente pode encontrar por acaso, ou pode, né, se esforçar para encontrar, viver esses valores do reino, mas algumas pessoas não buscam ele. Por quê? Por causa da terceira parábola que vem responder isso, que é a questão da rede. O que acontece na rede? A rede apanha todos os peixes, os bons e os maus peixes. Os anjos é que farão a separação no final.
os anjos. A nossa função nessa parábola é ser pescadores, é jogar as redes, mas não é depois pegar e separar os peixes. A parábola diz que os pescadores jogam os peixes e depois eles ficam com os bons, e aqueles que são ruins eles jogam fora. A nossa função é lançar as redes em águas mais profundas, é pegar os peixes. Mas a função, que aquilo que dizia semana passada, no evangelho da semana passada, não é? De julgar, não é nossa, é do Senhor, e é os anjos que farão essa separação lá no final. Então a nossa função não é a de julgar ninguém, é só espalhar a rede. Quem faz a seleção são os anjos. Então nós precisamos de ver isso, que a nossa rede vai vir todos. Para encontrar aquele tesouro, que é a presença de Deus, vai vir pessoas na nossa vida, algumas muito boas e algumas nem tão boas assim, não é? Todos nós já conhecemos Jesus, sim ou não? Então, aí eu pergunto para você, desde que você descobriu esse tesouro que é Jesus, esta pérola que é Jesus, o que mudou na sua vida? Né? Porque uma pessoa que estava lá, vamos lembrar daqueles filmes que a gente via na sessão da tarde, que encontrou aquela caixa, né, aquele baú com aquelas pérolas preciosas, aquele tesouro, mudou alguma coisa na sua vida. Uma pessoa que encontra uma pérola preciosa, ela muda o comportamento, ela muda o modo de ser e de viver. E nós que encontramos um tesouro muito maior que é Jesus, o que mudou na nossa vida? O que nós renunciamos por ele? A pessoa que encontrou aquele tesouro lá, ela tem que tomar alguns cuidados para ninguém roubar aquele tesouro. Ela tem que talvez aumentar a segurança, talvez ela vai deixar algumas coisas e vai viver mais tranquila para o resto da vida, porque ela tem um grande tesouro. Nós descobrimos um grande tesouro muito maior que é Jesus. O que nós renunciamos para ter esse tesouro, para ficar com ele conosco? Ou não? Ou nós somos aquele peixe inútil que foi jogado fora na parábola da rede, que foi desprezado pelo próprio Deus? Nós não somos aquele peixe inútil, gente. Às vezes nós nos sentimos assim, né? Como inúteis, mas nós não somos inúteis. Não somos. Não somos. E não podemos nos deixar ser. Tudo depende da nossa escolha. É só nós sabermos escolher qual tesouro nós estamos procurando, qual a pérola que nós estamos buscando. Agora, provavelmente, você tem sido tentado por vários tesouros, porque hoje nos apresentam várias outras coisas como tesouros. Pessoas, riquezas, lugares, dinheiros, bens. Mas o nosso verdadeiro tesouro é Jesus, não é? Por que se conta essa história? Por que Jesus usa essa parábola para falar para eles? Porque no mundo antigo, o que as pessoas faziam? Não existia banco para você guardar o seu dinheiro, né? Então o que as pessoas faziam? As pessoas escondiam os seus tesouros, né, para protegê-los dos inimigos e dos ladrões. Então o que acontecia? Aquilo que a gente via lá nos filmes da sessão da tarde, nas fábulas, né, de cavar um buraco e por um acaso encontraram ali um baú com tesouro, acontecia muito. Eles pegavam o baú, guardavam ali as suas joias, os seus tesouros e enterravam, e não contavam para ninguém. Para ninguém. Guardavam mesmo o segredo daquilo, né? Para um dia que eles precisassem, eles fossem lá e tirassem aquilo. O que eles faziam? Muitas vezes essa pessoa morria de repente. Ou às vezes o casal, um e o outro sabia, mas morriam juntos, talvez num acidente, numa coisa. E aí, ninguém sabia onde é que estava o tesouro. Às vezes nem sabiam que tinha esse tesouro. E esse tesouro ficava esquecido. E aí aquilo que a gente via talvez nas fábulas, muitas vezes acontecia, as pessoas iam cavar uma coisa e encontravam aquilo, como até hoje a arqueologia faz isso, né? Em Israel vive acontecendo isso, eles vão cavar para construir um hotel, né? Vão fazer ali as fundações, eles param, opa, peraí, e aí tem uma cidade arqueológica lá embaixo. Aconteceu isso numa cidade chamada Magdala, que é a cidade provavelmente onde viveu Santa Maria Madalena. Encontraram, tiveram que parar, chamaram os arqueólogos, eles cavaram tudo e descobriram ali uma cidade lá da época de Jesus, que Jesus passou provavelmente naquele lugar. Isso acontece várias e várias vezes, né? Eles chamam sítios arqueológicos. Então Jesus pega dessa realidade para trazer para eles, e nós podemos pegar dessa realidade para trazer para nós. Na nossa vida também nós fazemos isso, né?
Muitas vezes na nossa vida, nós descobrimos um grande tesouro que era Jesus. Foi a primeira vez que nós sentimos o amor de Deus. Foi o primeiro encontro que nós tivemos com o Senhor. Foi aquela primeira vez que Jesus nos tocou. Mas aí o tempo foi passando. E aquilo era tão importante para nós, que nós vimos, olha, é tão bonito. Mas aí começaram a vir aquilo que estava junto no terreno da pérola preciosa. Começaram a vir os problemas, as dificuldades, pessoas, situações, enfermidades, vida financeira, dificuldade de um lado, de outro. E aí nós falamos assim, inconscientemente talvez, vamos esconder esse tesouro. E aí nós fomos lá e enterramos esse tesouro no nosso coração ou na nossa mente, ou às vezes nos dois lugares. Hoje é um dia que a gente precisa de encontrar isso, não é? Isso está perdido dentro de nós ali, em algum lugar. Esse tesouro escondido que é Jesus, esse primeiro encontro com Jesus, esse primeiro amor com Jesus, ele está ali perdido. Talvez muitas vezes nós não rezamos como rezávamos antigamente, nós não temos a mesma fé que tínhamos antigamente, parece que nós não temos o mesmo impulso, o mesmo ânimo, parece que estamos fracos, parece que a esperança acabou na nossa vida. Então isso é como aquela caixa de tesouro, aquele baú que a gente enterrou em algum lugar, mas o tempo foi passando e nós mesmos nos esquecemos onde está. Então hoje é um dia da gente pedir que Jesus nos revele e que nós possamos lá desenterrar isso e trazer para nós esse grande tesouro que é a pessoa de Jesus. Então vamos pedir que o Senhor faça isso e reacenda em nós, né? Talvez essa chama que foi apagada do primeiro amor. Amém? Fique de pé, por favor, se isso te ajudar a rezar. Recline sua cabeça, feche seus olhos e converse com Jesus. Fale com Ele agora. Jesus é uma pessoa e Ele te escuta. Diga para Ele, fala para Ele: Senhor, eu quero encontrar esse primeiro amor. Eu quero que o Senhor reacenda em mim essa chama que talvez foi apagada. Eu quero talvez que o Senhor busque ali no meu inconsciente, né? Que o Senhor busque no meu coração, na minha mente, que o Senhor me dê sabedoria, como deu a Salomão, para eu encontrar isso. Onde é que está? Onde foi que se perdeu? O que eu preciso fazer para encontrar de verdade, talvez aquele primeiro amor, talvez aquela primeira experiência, talvez aquela intimidade que eu tinha com Jesus, né? Se lembre das vezes talvez que você falava com Jesus com mais liberdade, que você não tinha medo dele. Se lembre pela vez que você estava talvez totalmente apaixonado pelo Senhor, mas que parece que foi passando o tempo e isso foi se perdendo, né? Se lembre das vezes que talvez você conseguiu um grande milagre, uma grande graça na sua vida, mas depois parece que a sua fé foi esmorecendo, foi ficando fraca, foi ficando desnutrida, isso foi acabando. Peça ao Senhor que esse grande tesouro, essa pérola preciosa, possa ser reacendida, possa ser recuperada, possa voltar às claras nesse dia. Que o Senhor te dê sabedoria, como deu para Salomão, para encontrar isso e para reconhecer que em Deus que está a nossa pérola preciosa, o nosso maior tesouro. Que nós possamos continuar jogando as redes e sermos os bons peixes, mas que nós possamos lembrar que não somos nós que vamos selecionar, nós somos pescadores e só lançamos as redes. Que nós possamos entender que junto com o nosso tesouro vem tudo que vem ali junto. Muitas vezes quando nós lembramos da onde foi que nós perdemos o nosso tesouro, onde nós somos que enterramos ele, nós lembramos também por que nós enterramos ele. Nós lembramos talvez uma dificuldade, uma frustração, uma graça que nós pedimos e não recebemos do jeito que nós queríamos. Vamos pedir ao Senhor que cure isso no nosso coração e que essa dificuldade não nos impeça de nos entregar e vivermos unidos ao Senhor. Fale com o Senhor agora e busque nele o seu tesouro. Quero te louvar, te engrandecer e proclamar tua vitória em mim. Ser todo teu é o meu prazer.
te seguirei aonde fores, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor. Tu és o centro da minha vida, és a razão da minha alegria. Não quero tirar os meus olhos de ti. Quero que sejas o centro, Senhor, da minha vida. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.